O sol ainda nem tinha vencido a névoa da madrugada, quando Lucas Andrade empurrou a motocicleta velha para fora do corredor estreito da pensão. A corrente rangia, o escapamento cuspia um som irregular, e a tinta descascada denunciava anos de uso intenso. Aquela moto não era apenas um meio de transporte, era a linha tênue entre sobreviver e afundar de vez. Lucas vestia a jaqueta vermelha de entregador, já desbotada nas costas, e conferia o celular com a tela trincada. 3 entregas atrasadas. Uma avaliação negativa pendente. O aplicativo não esperava desculpas, só resultados. No Brasil real, ninguém pagava boletos com justificativas. Ele saiu em direção à zona norte do Rio de Janeiro, desviando de buracos, ônibus agressivos e olhares indiferentes. O trânsito era um campo de batalha silencioso, onde cada um lutava por segundos que podiam definir o dia. Lucas conhecia aquelas ruas melhor do que conhecia a própria história familiar. Uma história que ele aprendera a não contar. Enquanto cruzava a Avenida Brasil, um carro preto com vidros escuros reduziu a velocidade ao seu lado. Lucas sentiu o estômago apertar. Não era paranoia. No Rio, o perigo não vinha anunciado. O carro seguiu. Ele respirou. Minutos depois, ao entrar numa rua lateral mal iluminada, 2 homens surgiram como sombras arrancadas das paredes. Um deles levantou a mão, gesto seco, definitivo. Encosta. Agora. Lucas freou. O coração disparou. O outro homem já apontava a arma, casualmente, como quem aponta um dedo para indicar um caminho. Eles vestiam bermudas, camisetas largas, chinelos. Não havia pressa nem nervosismo. Aquilo não era um assalto improvisado. Era rotina. Desce da moto, disse o mais alto sem elevar a voz. Lucas obedeceu. Tirou o capacete devagar, colocou no chão. O suor escorria pelas têmporas, misturando-se à poeira da rua. Por favor. É meu trabalho, tentou dizer, mas a frase morreu antes de ganhar forma. O homem riu de canto. Trabalho? Hoje a moto trabalha pra gente. Um deles montou na motocicleta, testou o acelerador, sorriu satisfeito. O outro empurrou Lucas com força suficiente para fazê-lo tropeçar. Fica tranquilo, parceiro. Amanhã tu arruma outra. A moto desapareceu no fim da rua, engolida pela escuridão. O carro preto reapareceu por um segundo, acompanhando tudo de longe, como se apenas confirmasse que o serviço fora feito. Lucas ficou parado, nenhum grito, nenhuma reação dramática. Só o silêncio pesado de quem entende que algo essencial foi arrancado. Sem a moto, não havia trabalho. Sem trabalho, não havia aluguel. Sem aluguel, a rua. Ele caminhou até a calçada, sentou-se e passou a mão no rosto. O celular vibrou. Notificação automática do aplicativo avisando sobre a entrega cancelada. Naquela mesma manhã, a poucos quilômetros dali, Rafael Rato Nunes acordava em um quarto refrigerado com vista para o Morro do Alemão. Não era uma vista turística, mas uma posição estratégica. Do alto, ele via tudo. Rato era gerente, não dos grandes, mas também não era um moleque de recado. Controlava bocas, cobrava taxas, organizava roubos rápidos. Para ele, aquela moto era só mais um número numa lista invisível de bens reaproveitados. Pegaram cedo hoje, comentou um dos soldados, jogando-se numa cadeira. Melhor assim, respondeu Rato. Menos risco. Ele não sabia o nome do entregador. Não sabia que aquela moto era financiada em 48 parcelas. Não sabia que o cara roubado sustentava a mãe e um irmão mais novo. E, principalmente, não sabia quem era o tio de Lucas. E ninguém fazia questão de saber. Para o Comando Vermelho, a rua era um tabuleiro previsível. Quem andava nela sabia as regras: pagar, obedecer, não reclamar. Quem não aceitava, aprendia rápido. Lucas voltou para a pensão quando o sol já queimava o asfalto. A dona, uma senhora de olhar cansado, entendeu tudo sem perguntar. Levaram? Ele assentiu. Aqui tá difícil para todo mundo, disse ela, sem dureza, mas sem compaixão. No quarto apertado,
Lucas abriu uma mochila velha e tirou de dentro um envelope amarelado. Não havia dinheiro ali, só uma foto antiga dobrada várias vezes. Nela, um homem jovem, sorriso largo, braço sobre o ombro de uma criança. Lucas olhou a foto por longos segundos. Depois, guardou de volta. Ele havia passado a vida inteira evitando aquela ligação, evitando aquele sobrenome, evitando aquela história. Mas agora, sem moto, sem renda e com a sensação de ter sido apagado do mapa em segundos, Lucas entendeu algo simples e brutal. No Rio de Janeiro, ninguém é só um pobre entregador por acaso. Às vezes, a rua rouba a coisa errada da pessoa errada, e as consequências ainda não tinham começado. O dia avançou pesado sobre a cidade, trazendo consigo o barulho constante de ônibus lotados, helicópteros cortando o céu e sirenes que já não despertavam curiosidade em ninguém. Lucas passou a manhã andando sem destino definido, como se ainda tivesse para onde ir. A ausência da moto mudava tudo, o ritmo, a postura, até o jeito como as pessoas o enxergavam. Sem o capacete pendurado no braço e sem a mochila térmica nas costas, ele parecia invisível. A Zona Norte revelava sua lógica própria. Bares abriam cedo, padarias vendiam fiado para rostos conhecidos e pequenos comércios exibiam discretamente símbolos que indicavam quem mandava ali. Grafites não eram arte, eram avisos. Lucas conhecia cada um deles, mesmo fingindo não ver. No fim da tarde, ele entrou numa oficina improvisada sob um viaduto. O cheiro de óleo queimado misturava-se ao de café velho. Seu Joaquim, mecânico de mãos grossas e olhar atento, levantou a cabeça ao vê-lo. "Cadê a moto, garoto?" Lucas não respondeu de imediato. Apenas sentou-se num caixote e apoiou os cotovelos nos joelhos. Levaram hoje cedo. Seu Joaquim soltou o pano que usava para limpar as mãos. Não fez perguntas óbvias. Ali, perguntas demais eram um risco. "Foi onde?" "Rua da Pedreira." O mecânico balançou a cabeça lentamente. "Área do CV." Disse como se anunciasse a previsão do tempo. "Tá ficando difícil até para os entregadores." Lucas sabia que aquela frase carregava mais do que parecia. Entregadores sempre foram tolerados porque serviam ao sistema. Levavam comida, documentos, remédios. Quando até eles viravam alvo, algo estava fora do eixo. "Dá para recuperar?" Lucas perguntou sem convicção. Seu Joaquim soltou um suspiro curto. "Tudo dá, mas nem tudo deve." Lucas agradeceu e saiu. O conselho não era moral, era prático. Naquele mundo, insistir demais era perigoso. Enquanto isso, no alto do morro, a engrenagem continuava girando. A moto de Lucas já havia sido levada para um galpão abafado, onde peças eram avaliadas como se fossem carne num açougue. Rato observava à distância com um celular na mão. "Essa aqui vai render", disse um dos rapazes, girando o guidão. "Documento limpo." "Então some com ela rápido", respondeu Rato, "antes que alguém venha chorar." Rato não era cruel por prazer, era funcional. Cresceu ali, entrou cedo demais para sair depois. Sabia que o medo mantinha a ordem e que pequenos roubos sustentavam grandes estruturas. Para ele, Lucas não passava de um efeito colateral, mas nem todos viam assim. Dona Célia, mãe de Lucas, trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital público. Quando o filho chegou em casa mais cedo, sentado à mesa com o olhar perdido, ela percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa. Lucas hesitou. Não gostava de preocupar a mãe. Ainda assim, contou. Ela levou a mão ao peito, respirou fundo e sentou-se devagar. "Eu sempre disse para você sair dessas ruas." "Mãe, é onde tem entrega." Ela fechou os olhos por um instante. Aquele silêncio carregava anos de decisões difíceis, mudanças apressadas e nomes que nunca eram pronunciados. "Você falou com ele?" perguntou em voz baixa. Lucas negou com a cabeça. "Faz anos que não." Dona Célia levantou-se, foi até o quarto e voltou com uma caixa pequena, escondida no fundo do armário.
Dentro documentos antigos, cartas nunca enviadas e um número de telefone anotado num papel já amarelado. Eu esperei nunca precisar disso, disse. Mas talvez você precise agora. Lucas olhou o papel, sentindo o peso do passado apertar o presente. O nome não estava escrito, mas ele sabia exatamente a quem pertencia. Enquanto isso, no morro, rumores começavam a circular. Um entregador roubado sem reação, sem escândalo, sem denúncia. Para alguns, insignificante. Para outros, estranho. Paulo Caveira, um dos mais antigos da área, comentou com Rato enquanto observavam o movimento lá embaixo. O moleque nem reclamou. E daí? Respondeu Rato. Normalmente reclamam, xingam, choram. Esse não. Rato deu de ombros, mas a observação ficou. Naquele mundo, comportamentos fora do padrão eram sinais, às vezes pequenos, às vezes fatais. À noite, Lucas subiu até um ponto alto da comunidade, onde o sinal de celular era melhor. Olhou a cidade iluminada, imensa, indiferente. Discou o número do papel e desligou antes de completar. Tentou de novo. O telefone chamou 2 vezes. Alô? A voz do outro lado era firme, sem esforço. Lucas engoliu seco. Aqui é o Lucas, filho da Célia. Houve uma pausa curta, longa o suficiente para carregar anos de distância. Eu sei quem você é, respondeu a voz. O que aconteceu? Lucas olhou para as luzes da cidade antes de responder. Roubaram minha moto. Silêncio novamente. Mas agora era diferente. Mais pesado. Onde? Mais atento. Zona Norte. A resposta veio direta, sem emoção aparente. Entendi. A ligação caiu logo depois. Lucas ficou parado, o celular ainda no ouvido. Ele não sentia alívio, nem medo. Apenas a certeza incômoda de que algo havia sido colocado em movimento. Algo grande demais para ser parado. No Rio de Janeiro, histórias não mudam de rumo por acaso. Elas mudam porque alguém, em algum lugar, presta atenção. E agora, alguém estava atento. O efeito da ligação não foi imediato, mas foi inevitável. Nas horas seguintes, Lucas tentou retomar alguma normalidade, como se isso fosse possível. Ajudou a mãe com pequenas tarefas, saiu para comprar pão, evitou olhares demorados. Por fora, parecia o mesmo rapaz discreto de sempre. Por dentro, cada passo vinha acompanhado da sensação de que o chão estava prestes a ceder. Na Zona Norte, as coisas começaram a se mover de maneira quase imperceptível. Não houve carros queimados, nem tiros para o alto. Apenas conversas atravessadas, mensagens curtas e mudanças sutis de comportamento. Rato percebeu primeiro no fluxo. Um dos pontos atrasou o repasse. Outro pediu mais tempo. Nada grave isoladamente, mas estranho no conjunto. "Tá acontecendo alguma coisa?" perguntou ele a Caveira, enquanto observavam o vai e vem dos soldados. "Não sei", respondeu o mais velho. "Mas estão perguntando demais sobre um roubo pequeno. Roubo pequeno acontece todo dia. Nem sempre alguém pergunta depois." Rato não gostava de perguntas. Elas costumavam anteceder ordens. No mesmo galpão onde a moto havia sido levada, um dos rapazes tentou vender a peça para um intermediário conhecido. O homem recusou sem barganhar. "Essa não." "Por quê?" insistiu o rapaz. "Por que não?" A resposta seca foi suficiente para espalhar desconforto. A moto, que antes parecia apenas mais um item, começava a se tornar um problema. Enquanto isso, Lucas foi chamado à oficina de seu Joaquim. O mecânico o recebeu com um olhar diferente, mais atento. "Estão perguntando de você", disse, direto. Lucas sentiu o corpo enrijecer. "Quem?" "Gente que não costuma perguntar." Seu Joaquim não era do tipo que espalhava boatos. Se ele dizia aquilo, era porque algo real estava circulando. "Eu não fiz nada", respondeu Lucas, mais para si do que para o outro. "Eu sei, mas às vezes não é sobre fazer." Lucas saiu dali com a sensação de estar sendo observado. Não por curiosos, mas por olhos treinados para medir risco. No morro, Caveira foi chamado para uma conversa reservada.
Um telefone passou de mão em mão até chegar ao ouvido dele. Do outro lado, uma voz calma, sem pressa, fez perguntas específicas. Horário, local, descrição do entregador, reação. Ele falou alguma coisa? Perguntou a voz. Não, só obedeceu. Anotou placa? Não precisou, a moto já era conhecida. Houve um breve silêncio. Certo, disse a voz. Obrigado. A ligação encerrou sem despedidas. Caveira ficou parado alguns segundos antes de devolver o telefone. Aquela voz ele conhecia, não pessoalmente, mas de histórias, ordens indiretas e consequências bem documentadas. Rato, chamou ele depois. A gente mexeu onde não devia. Rato franziu a testa. Tá falando sério? Tô. Por causa de um entregador? Por causa de quem ele é. A ficha demorou a cair, mas quando caiu, veio pesada. Não com medo imediato, mas com aquela sensação fria de que o erro já tinha sido cometido e agora só restava lidar com o resultado. Na casa simples de Lucas, a mãe observava o filho em silêncio. Ela percebia a mudança no ar, o telefone que vibrava mais do que antes, as pausas longas entre uma respiração e outra. Isso vai trazer problema, disse ela por fim. Lucas não negou. Já trouxe. No dia seguinte, um recado chegou até Rato por vias indiretas. Não era uma ameaça, nem uma ordem explícita. Local neutro, horário definido, apenas ele. E se eu não for? Perguntou Rato ao mensageiro. Aí não muda nada, respondeu o homem. Mas ir pode mudar. Rato foi. Do outro lado da cidade, Lucas recebeu uma mensagem curta de um número desconhecido. Fica em casa hoje. Ele obedeceu. O encontro aconteceu numa padaria comum, daquelas que sobrevivem há décadas sem chamar atenção. Nada de seguranças visíveis, nada de tensão ostensiva. Apenas dois homens sentados em mesas diferentes, observando o movimento. Rato reconheceu o outro imediatamente. Não precisava de apresentações. Isso foi um erro operacional, começou Rato mantendo a voz baixa. Não teve intenção. Intenção é detalhe, respondeu o homem. Resultado é o que importa. A moto pode ser devolvida. Não é sobre a moto. A frase ficou suspensa entre eles. O rapaz é família, continuou o homem. Família que não pede favor. Só observa. Rato engoliu seco. O que vocês querem? O outro homem tomou um gole de café antes de responder. Que você entenda onde pisa. Nada mais foi dito, nenhuma ameaça direta, nenhum acordo formal. Mas, ao se levantar, Rato sabia que aquela conversa não terminaria ali. No mesmo dia, a moto de Lucas apareceu encostada na rua da pensão, com a chave no contato. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação. Lucas desceu, olhou em volta, tocou o guidão, como quem confirma a realidade. A moto estava inteira. Até mais limpa do que antes. Os vizinhos observavam em silêncio. No Rio, devoluções assim não eram comuns. Lucas ligou o motor. O som irregular voltou a ecoar pelo corredor estreito. Ele não sorriu. No alto do morro, Rato encarava a cidade com um peso novo nos ombros. Ele ainda estava no jogo, mas agora sabia que havia jogadores maiores observando cada movimento. O conflito não tinha acabado, apenas mudara de forma. E a partir daquele momento, cada escolha carregaria consequências muito mais amplas do que um simples roubo. A devolução da moto não trouxe paz, trouxe atenção. E na Zona Norte, a tensão era uma moeda perigosa. Lucas voltou a trabalhar no dia seguinte, mas nada parecia igual. Os trajetos eram os mesmos, os pedidos também. Porém, os olhares haviam mudado. Em alguns pontos da comunidade, ele era observado com curiosidade contida. Em outros, com cautela. Ninguém dizia nada, mas o silêncio dizia o suficiente. Na primeira entrega do dia, um rapaz jovem, armado de forma ostensiva, abriu espaço para ele passar. Pode ir, disse sem encará-lo. Lucas agradeceu com um aceno rápido e seguiu. O gesto simples carregava um significado claro.
Agora ele era conhecido, e isso, paradoxalmente, o colocava em risco. Enquanto Lucas sentia o peso dessa nova visibilidade, Rato lidava com outro tipo de pressão. O convite na padaria havia sido comentado, distorcido e espalhado em sussurros. Alguns soldados passaram a agir com excesso de cautela, outros com desconfiança. "Estão dizendo que você recuou", comentou um dos gerentes menores, tentando soar casual. "Estou dizendo que seguimos vivos", respondeu Rato, mas a resposta não satisfez a todos. No Comando Vermelho, recuar era aceitável apenas quando vinha acompanhado de força maior. E essa força precisava ser bem compreendida. Caveira observava tudo em silêncio. Ele já tinha visto ciclos parecidos antes. Sabia que o problema não era o entregador, nem a moto. Era o desequilíbrio invisível que surgia quando alguém lembrava aos outros que existiam hierarquias além das aparentes. Enquanto isso, Dona Célia passou a ser observada no hospital. Não por policiais, mas por colegas que percebiam algo diferente. Um homem apareceu 2 vezes na portaria, perguntando por ela sem insistir. Educado demais para ser curioso. Ela entendeu o recado. O passado, que passara décadas tentando esconder, agora batia à porta, educado, paciente. À noite, Lucas foi abordado por Renato, outro entregador, amigo antigo. "Cara, o que rolou?", perguntou encostado na moto dele. "Roubaram tua moto e devolveram no dia seguinte?", Lucas hesitou. "Coisas da rua." Renato riu sem humor. "A rua não devolve nada." A conversa morreu ali, mas a dúvida ficou. Subtramas nasciam justamente assim, pequenas perguntas sem resposta. No morro, um problema paralelo crescia. Um grupo menor, ligado a roubos independentes, começou a agir sem autorização direta. A devolução da moto foi interpretada como sinal de fraqueza. "Se eles recuam, a gente avança", dizia um dos líderes, incentivando ações mais ousadas. Rato soube disso tarde demais. Um assalto mal planejado terminou com troca de tiros e a atenção indesejada da polícia. Viaturas subiram mais cedo do que o esperado. Pontos fecharam. O clima azedou. "Isso é culpa daquela história", resmungou um soldado. Abriu brecha. Rato sentiu o controle escorrer pelos dedos. Não porque tivesse medo da polícia, mas porque perder autoridade era pior do que perder dinheiro. Lucas, por sua vez, começou a perceber algo mais sutil. Pedidos estranhos. Entregas com endereços vagos, nomes genéricos, instruções para esperar em locais específicos. Ele recusou algumas. Outras aceitou por necessidade. Numa dessas entregas, um homem apenas pegou o pacote e disse: "Manda um abraço, nada mais." Lucas voltou para casa com o estômago embrulhado. Aquilo não era coincidência. Estavam testando limites, usando-o como ponte, mesmo sem pedir permissão. Dona Célia percebeu a mudança no comportamento do filho. "Isso não vai parar sozinho", disse ela certa noite. "Você sabe disso." Lucas assentiu. "Eu só queria trabalhar. O problema é que agora você representa algo", respondeu ela. Mesmo sem querer, no outro extremo da cidade, uma conversa ocorria em tom baixo, longe dos morros. O nome de Lucas era citado sem emoção, apenas como referência. "Ele não pediu nada", disse um dos homens. "Ainda", respondeu outro. Mas o entorno já está reagindo. As subtramas começavam a se entrelaçar. A autoridade de Rato enfraquecida, grupos menores testando espaço, a polícia mais presente, Lucas sendo empurrado para um papel que não escolheu. Nada explodia. Tudo pressionava. E pressão constante no Rio nunca terminava em silêncio. Naquela semana, um recado chegou novamente a Rato. Desta vez, não era convite. Era aviso, curto, objetivo. "Resolve sua casa, ou alguém resolve por você." Rato encarou o celular por longos segundos. Ele entendia o significado real daquelas palavras. A devolução da moto havia sido apenas o início. Agora, esperavam postura, decisão,
movimento. Lucas, do outro lado da cidade, sentia algo semelhante sem saber explicar. Como se estivesse no centro de um tabuleiro que ele não enxergava inteiro. Cada entrega, cada esquina, cada silêncio parecia carregar peso demais. As subtramas não eram desvios. Eram fios se apertando ao redor do conflito principal. E todos, consciente ou inconscientemente, caminhavam para um ponto onde escolher não seria mais possível. A ruptura não veio com tiros nem sirenes. Veio com uma decisão tomada em silêncio. Rato passou a madrugada acordado, sentado numa cadeira de plástico no terraço improvisado de sua casa, observando a cidade como se pudesse extrair respostas das luzes distantes. O aviso recebido não deixava margem para a interpretação. Resolver a própria casa significava eliminar focos de instabilidade. E naquele momento, o maior deles era a percepção de fraqueza. Ele sabia exatamente quem estava testando seus limites. O grupo menor, que havia avançado sem autorização, usando o episódio da moto como argumento velado de que a liderança estava vacilante. Se não agisse, perderia o controle. Se agisse mal, chamaria a atenção de quem não deveria. No início da manhã, Rato se movimentou. Reuniu apenas os homens de confiança. Nada de discursos longos, ordens diretas, um endereço, um horário. Sem barulho, disse, rápido. Enquanto isso, Lucas começava mais um dia de trabalho. Tentava manter a rotina como âncora, mesmo sentindo que algo estava prestes a sair do eixo. O aplicativo tocou com uma nova corrida. Endereço curto, perto demais. Ele quase recusou, mas a necessidade falou mais alto. Ao chegar ao local indicado, percebeu que não havia restaurante algum. Era um beco estreito, conhecido por quem conhecia demais. Lucas parou a moto, o motor ainda ligado. "Não é aqui", murmurou. Antes que pudesse ir embora, um homem surgiu do fundo do beco. Não estava armado de forma visível, mas sua postura dizia o suficiente. "Pode desligar", disse. Lucas não desligou. "Entrega errada." O homem sorriu de leve. "Não é entrega, é conversa." O coração de Lucas acelerou. Ele avaliou a distância, a chance de fuga, o peso invisível daquele momento. Então outro homem apareceu atrás dele, fechando a saída. Lucas desligou o motor. "Eu não pedi nada", disse, mantendo a voz firme. "Não estou envolvido." "A gente sabe", respondeu o primeiro, "mas teu nome está rodando." Antes que pudesse responder, um barulho seco ecoou na rua próxima. Não era tiro, era a porta sendo arrombada. Os homens trocaram olhares rápidos. Algo havia saído do controle. No mesmo instante, a ação de Rato estava em andamento do outro lado do bairro. O grupo dissidente foi surpreendido cedo demais, forte demais. Não houve resistência organizada. Apenas correria, gritos abafados e ordens secas. Mas alguém reagiu. Um disparo rompeu o plano. A polícia, que já rondava a área por causa dos problemas recentes, ouviu e subiu. O caos se espalhou como fogo em palha seca. No beco onde Lucas estava, o homem à sua frente recebeu uma ligação curta. O rosto mudou. "Sai daqui", disse, empurrando Lucas para trás. "Agora." Lucas não esperou explicação. Ligou a moto e acelerou, o coração martelando no peito. Ao dobrar a esquina, viu viaturas avançando, pessoas correndo, o bairro inteiro entrando em modo de sobrevivência. Horas depois, a notícia se espalhou. 2 mortos, vários feridos, apreensões. Um dos líderes do grupo dissidente havia sido capturado. Mas a verdadeira virada não estava nos jornais. No meio da confusão, um nome surgiu nos rádios internos, repetido com cuidado incomum. Parente do VP, não como boato, como confirmação. Rato soube naquele mesmo dia. A informação veio por alguém que não errava. Ele sentiu o estômago afundar, não porque tivesse dúvidas, mas porque agora tudo fazia sentido demais. O roubo pequeno, a ligação rápida, a devolução imediata, o silêncio pesado depois. Ele havia tocado,
sem saber, numa linha vermelha antiga. Lucas chegou em casa horas depois, sujo de poeira, mãos tremendo. Dona Célia o abraçou sem dizer nada. O rádio ligado na cozinha falava sobre a operação policial. Eles sabem, disse ela por fim. Lucas assentiu. Não era para chegar nisso. Nunca é, respondeu ela. Mas chega. Naquela noite, um recado final circulou, mais alto que os outros, sem precisar ser dito diretamente. O entregador não era apenas um parente distante. Ele era um limite. A partir dali, nada mais seria tratado como acaso. O ponto de virada estava completo. As máscaras haviam caído, as hierarquias se revelado e todos agora sabiam exatamente onde estavam pisando. O jogo continuava, mas com regras novas. O dia seguinte amanheceu diferente, mesmo com o céu igual. Não houve comemoração no morro, nem clima de vitória. O que se espalhou foi cautela. Onde antes havia barulho, agora havia cálculo. Onde antes decisões eram tomadas por impulso, agora eram adiadas. Rato passou a manhã inteira resolvendo efeitos colaterais. Pontos fechados precisavam reabrir com cuidado. Soldados precisavam ser redistribuídos. Boatos precisavam ser contidos antes que virassem verdades inconvenientes. Ninguém toca nesse garoto, foi a ordem mais repetida. Não como proteção, mas como prevenção. O nome de Lucas deixara de ser um detalhe e passara a funcionar como alerta. Um erro ali não geraria apenas represália local. Geraria algo maior, mais antigo, menos negociável. Caveira observava tudo com atenção silenciosa. Ele conhecia bem esse estágio, quando o medo não era explícito, mas organizador. O tipo de medo que não paralisa, disciplina. A gente se livrou de um problema criando outro, comentou ele, em voz baixa. Rato não respondeu. Ele sabia. Resolver a dissidência havia sido necessário, mas o custo era alto. Agora todos sabiam que existiam forças além da sua alçada. E isso sempre corroía lideranças intermediárias. Na rua, Lucas sentiu as consequências de forma mais sutil. Nenhum convite estranho naquele dia. Nenhuma entrega suspeita. Pelo contrário, recusas silenciosas. Restaurantes que evitavam chamá-lo. Clientes que cancelavam pedidos ao vê-lo chegar. Ele não era ameaçado, era evitado. Estão com medo de você, disse Renato, o amigo entregador, num ponto de encontro improvisado. Medo do quê? Lucas perguntou. Renato deu de ombros. De tudo. Lucas voltou para casa mais cedo. O dinheiro do dia foi pouco. O silêncio, pesado. Dona Célia preparava o jantar quando um carro parou em frente à casa. Não era ostensivo, mas também não era discreto o suficiente para passar despercebido. Um homem desceu, roupa simples, postura firme. Dona Célia, chamou com respeito. Ela secou as mãos no pano antes de responder. Sou eu. Vim só avisar, disse o homem. O garoto não fez nada errado, mas agora muita gente sabe quem ele é. O melhor é manter rotina baixa por um tempo. E trabalhar? Perguntou ela. Se puder evitar, respondeu o homem. Evite. Não houve ameaça, nem promessa. Apenas constatação. Do outro lado da cidade, decisões semelhantes eram tomadas. Um intermediário cancelou uma negociação que envolvia motocicletas roubadas. Outro recusou mercadoria sem explicação. Pequenos ajustes que, somados, desenhavam um novo mapa invisível. Rato sentiu isso no caixa. O dinheiro ainda entrava, mas mais lento. O risco havia aumentado. Isso não pode durar, disse ele numa reunião curta. A gente precisa estabilizar. E como faz isso? Alguém perguntou. Rato não respondeu de imediato. A resposta não era simples. Não se enfrentava um sobrenome. Apenas se contornava. Lucas passou a ficar mais tempo em casa. Assistia à TV sem prestar atenção, mexia no celular sem responder mensagens. O telefone que antes não parava agora quase não vibrava. Ele não se sentia protegido, sentia-se suspenso. Isso não é vida, disse a mãe certa noite. É uma fase, respondeu ela. Algumas passam rápido, outras deixam marca.
Enquanto isso, no morro, um soldado mais jovem ignorou o aviso geral. Achou exagero. Achou que a liderança estava sensível demais. Tentou abordar Lucas numa entrega curta, apenas para marcar território. Não chegou a terminar a frase. 2 homens surgiram do nada. Não houve violência explícita. Apenas uma conversa curta, em tom baixo, que terminou com o soldado se afastando, pálido. A mensagem se espalhou rápido. Não era teste, era limite real. Rato soube no mesmo dia. Ficou furioso, não com Lucas, mas com a falta de controle. Eu mandei deixar quieto, disse, socando a mesa. Mandou, respondeu Caveira. E foi obedecido. Por quem importa? A frase ecoou mais do que deveria. Lucas soube do ocorrido apenas por fragmentos. Um olhar diferente aqui, um silêncio prolongado ali. Ele começava a entender que sua presença alterava ambientes, mesmo quando não fazia nada. E isso cobrava um preço psicológico alto. Não havia confronto direto contra o qual reagir. Apenas consequências se acumulando, discretas e constantes. Naquela semana, a polícia reduziu a presença ostensiva. O morro voltou ao ritmo controlado, mas algo havia mudado definitivamente. Ninguém mais tratava eventos pequenos como irrelevantes. Uma moto roubada deixara de ser só uma moto. Rato encerrou a semana exausto. Ele ainda estava no comando, mas agora comandava com freios invisíveis. Sabia que qualquer passo em falso seria amplificado. Lucas, por sua vez, percebeu que não poderia continuar apenas reagindo. Não porque quisesse poder, mas porque a inércia agora também tinha consequências. O ponto de virada havia se desdobrado. As reações estavam postas. E o conflito entrava numa nova fase, menos explosiva, mais profunda e muito mais pessoal. Lucas entendeu que continuar parado seria apenas outra forma de ser empurrado. Não era coragem repentina nem desejo de confronto. Era adaptação. No rio, sobrevivia quem aprendia a se mover antes que o empurrão viesse. Ele começou pequeno, mudou horários, aceitou menos corridas, mas mais longas. Evitou áreas onde sua presença causava tensão visível. Aprendeu a ler sinais novos, cancelamentos rápidos, mensagens vagas, olhares que se desviavam cedo demais. Não discutia, ajustava. O crescimento não vinha como vitória, vinha como contenção. Num fim de tarde, Lucas recusou uma entrega que normalmente aceitaria. Endereço neutro demais, instruções confusas demais. Guardou o celular e foi embora antes que o aplicativo insistisse. Perdeu dinheiro, mas ganhou algo mais raro, controle sobre a própria decisão. Dona Célia percebeu a mudança. Você está diferente, disse ela enquanto dobrava roupas. Estou tentando não ser levado, respondeu ele. Ela assentiu. Não sorriu. Sabia que aquele tipo de aprendizado custava caro. Enquanto isso, Rato enfrentava o próprio tipo de crescimento. Forçado, indesejado, mas necessário. Ele reduziu operações, cortou intermediários problemáticos, afastou soldados impulsivos. Não era fraqueza, era estratégia de sobrevivência. Quem confunde barulho com força acaba enterrado, disse a Caveira. Caveira concordou. Ele via algo que outros não. Rato estava amadurecendo rápido demais, pressionado por um jogo maior do que o cargo que ocupava. Lucas começou a ajudar outros entregadores, não com discurso, mas com prática. Avisava rotas melhores, indicava horários menos perigosos, compartilhava contatos de restaurantes que ainda confiavam nele. Renato percebeu. Você virou referência, comentou. Lucas balançou a cabeça. Virei sobrevivente. Em uma noite chuvosa, Lucas testemunhou um acidente simples. Um entregador caiu numa curva mal iluminada. Antes que curiosos se aproximassem, Lucas parou, ajudou a levantar a moto, chamou ajuda. Nada heróico, apenas presença. Alguém filmou. O vídeo circulou em grupos pequenos, sem legenda, sem contexto, apenas um recorte de ação. Isso mudou algo. Não apagou o medo, mas introduziu respeito. Um respeito discreto, não declarado.
No morro, Rato também observava mudanças. Soldados mais novos começaram a procurar Caveira antes de agir. Perguntavam, esperavam. Isso reduzia erros. Estão aprendendo, disse Caveira. Estão se segurando, corrigiu Rato. Aprender é outra coisa. Lucas, por sua vez, recebeu uma ligação inesperada. Número desconhecido. Você não pediu nada, disse a voz do outro lado. Isso é bom. Eu só quero trabalhar, respondeu Lucas. Às vezes, trabalhar é saber quando parar. A ligação encerrou, sem ordem, sem ameaça, apenas mais um limite invisível. Na semana seguinte, Lucas tomou uma decisão maior. Vendeu a moto. Não foi impulsivo, foi calculado. Com o dinheiro, comprou uma usada mais discreta, sem histórico conhecido, sem marca. Mudou a mochila. Mudou o aplicativo principal. Diminuiu a exposição. Quando voltou a trabalhar, passou quase despercebido. E isso, para ele, foi vitória. Dona Célia observou o filho sair naquela manhã com menos peso nos ombros. Você cresceu, disse. Não, respondeu ele. Eu me ajustei. No alto do morro, Rato fez algo semelhante. Transferiu responsabilidades, criou camadas, distanciou-se da linha de frente, menos visível, mais protegido. Alguns interpretaram como recuo, outros como inteligência. O tempo diria. Lucas começou a pensar além da entrega. Fez um curso online simples de logística. Nada ambicioso. Apenas uma porta futura. Algo que não dependesse da rua. Não falava sobre isso com ninguém. Era cedo demais. Mas agir em silêncio havia se mostrado mais eficiente do que qualquer anúncio. O crescimento não apagou o conflito. Apenas o transformou. Agora, Lucas não era apenas alguém reagindo a forças externas, era alguém criando margem de manobra. Rato percebeu algo semelhante em si mesmo. Ele ainda estava no jogo, mas agora jogava com consciência clara de seus limites e dos limites impostos por outros. Dois homens, em lados opostos do tabuleiro, aprendiam a mesma lição. Sobreviver não é vencer, é durar. E durar naquele mundo já era uma forma de superação. A calmaria que se instalou não era paz, era contenção, como uma cidade segurando a respiração antes de algo inevitável. Lucas sentia isso nas pequenas coisas, entregas que voltavam a surgir, mas sempre mediadas, conversas que começavam e terminavam rápido demais, pessoas que sabiam mais do que diziam. Ele já não era evitado como antes, mas também não era tratado como alguém comum. Estava num meio-termo instável, mesmo com as mudanças que fez, nova moto, novos aplicativos, novos horários. A sombra continuava ali, menor, mas persistente. Certa noite, Renato apareceu na porta da pensão. Estão comentando uma coisa estranha, disse em tom baixo. Gente dizendo que você vai sair da cidade. Lucas franziu a testa. Eu não falei nada disso. Pois é. Mas alguém está falando por você. A frase ficou ecoando. Falar por alguém era uma forma antiga de empurrar decisões. No morro, Rato lidava com pressão semelhante, mas em escala maior. A operação recente havia estabilizado a área, mas também exposto fragilidades. Um nome novo começava a circular. Alguém de fora, ligado a interesses maiores, observando a reorganização interna com atenção demais. Tem gente achando que você perdeu o pulso, disse Caveira. E você? Perguntou Rato. Eu acho que estão esperando você errar. Rato sabia, e sabia também que errar naquele momento significava cair para cima, chamar a atenção de quem não precisava. Lucas recebeu outro recado naquela semana. Não por telefone. Um papel dobrado deixado sob a porta. Vai ter movimento. Fique fora. Sem assinatura, sem explicação. Ele mostrou à mãe. Isso não é conselho, disse ela. É aviso. Lucas passou o dia em casa, não por medo, mas por cálculo. A rua já tinha deixado claro que decisões neutras não existiam mais. No fim da tarde, o barulho começou. Não tiros, mas correria.
Helicópteros, sirenes distantes, mensagens pipocando nos grupos de entregadores, áreas bloqueadas, pedidos suspensos, aplicativo instável. Rato recebeu a confirmação quase ao mesmo tempo. A polícia havia recebido denúncia anônima. Não era grande o suficiente para uma ocupação total, mas era suficiente para forçar reposicionamento. Alguém está testando, disse ele. Não somos nós, respondeu Caveira. Justamente. Lucas observava da janela. O bairro em estado de alerta silencioso. Pessoas recolhendo crianças cedo demais. Portas fechando antes do horário. O tipo de preparação que não aparece nos noticiários. À noite, o telefone tocou novamente. Amanhã você vai sair, disse a voz conhecida. Não para sempre. Só o suficiente. Eu não pedi isso, respondeu Lucas. Eu sei, mas agora pedimos. Houve uma pausa curta. Você tem escolha, completou a voz. Mas nem todas são boas. Lucas desligou. Ficou sentado por longos minutos. Não havia pânico, havia clareza incômoda. Ele estava sendo empurrado para fora do centro do tabuleiro antes que alguém resolvesse derrubar as peças. Dona Célia começou a separar roupas sem pedir confirmação. Não é fuga, disse ela. É proteção. Lucas não respondeu. Ele sabia. No morro, Rato fazia o mesmo tipo de arranjo. Reposicionava homens, mudava rotas, esvaziava pontos temporariamente. Tudo indicava que algo maior estava sendo preparado. Não um ataque direto, mas uma redefinição de limites. Isso não é sobre você, disse Caveira. É sobre mensagem. Rato assentiu. Lucas saiu de casa na madrugada seguinte. Não com malas grandes, apenas uma mochila. A moto ficou. Ele seguiria de ônibus, depois carona, depois nada definido. Antes de fechar a porta, olhou o corredor estreito pela última vez. Ali, tudo havia começado com algo simples demais para justificar o que viera depois. No mesmo horário, Rato observava o morro silencioso. Sem fogos, sem música, sem celebração. Apenas controle absoluto por algumas horas. A preparação estava completa dos dois lados. O cenário havia sido limpo, peças afastadas, riscos minimizados. O clímax não viria como explosão imediata, viria como decisão irreversível. E todos sabiam que depois dele nada voltaria ao lugar original. O dia amanheceu abafado, pesado, como se a cidade inteira estivesse atrasada para algum compromisso inevitável. Lucas já estava longe quando as primeiras decisões irreversíveis começaram a ser executadas. Ele seguia num ônibus intermunicipal, sentado perto da janela, mochila entre os pés. Não havia destino final definido, apenas distância suficiente para sair do raio imediato das consequências. Cada quilômetro percorrido parecia aliviar o ar ao redor, mas não a tensão interna. Lucas sabia que sua ausência não impediria o que estava para acontecer. No máximo, reduziria danos colaterais. No Rio, a engrenagem começou a girar. A denúncia anônima da noite anterior não fora obra do acaso. Rato descobriu isso cedo demais. Um dos intermediários, pressionado por interesses externos, havia decidido acelerar um rearranjo de poder. A ideia não era derrubar tudo, mas forçar uma substituição silenciosa. Eles querem te tirar sem guerra, disse Caveira, após confirmar a informação. Te desgastar até não valer mais a pena te manter. Rato não se surpreendeu. Apenas sentiu o peso real da jogada. Não era mais uma disputa local. Era um ajuste de hierarquia. E vão usar o quê? Perguntou. Caveira hesitou. Seu erro inicial. Rato entendeu na hora. A moto, o entregador, o parentesco. Aquilo que havia sido contornado agora era apresentado como prova de fraqueza política. Não importava o contexto, importava a narrativa. Enquanto isso, a polícia avançava com precisão desconfortável. Nada de invasões caóticas. Apenas bloqueios estratégicos, apreensões pontuais, prisões seletivas. Alguém havia entregado o mapa certo.
Rato percebeu que não teria espaço para reação longa. Qualquer movimento brusco confirmaria a narrativa construída contra ele. Foi então que a ligação chegou. Ele já saiu, disse a voz do outro lado, como combinado. Não era ele o problema, respondeu Rato contido. Nunca foi, concordou a voz. Mas ele virou o símbolo errado na hora errada. Houve um silêncio calculado. Você tem duas opções, continuou a voz. Segurar até quebrar ou sair andando enquanto ainda pode. Rato olhou em volta. O morro estava quieto demais. Esse tipo de quietude não durava. E se eu não aceitar nenhuma? Perguntou. Aí a cidade escolhe por você. A ligação caiu. No ônibus, Lucas sentiu o celular vibrar. Uma mensagem curta, sem remetente. Já foi. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Não havia alívio. Apenas a confirmação de que o clímax estava em curso. No morro, Caveira organizava a transição silenciosa. Não era traição aberta. Era sobrevivência institucional. Alguns homens mudavam de posição. Outros recebiam ordens contraditórias de fontes diferentes. A cadeia de comando se fragmentava em tempo real. Rato permaneceu imóvel por horas, pensando, calculando. Ele entendia algo que muitos ignoravam. Confrontar naquele momento significaria transformar um ajuste político em banho de sangue. E isso não interessava a quem realmente mandava. No fim da tarde, ele tomou a decisão. Saiu de casa sem alarde, sem escolta visível, apenas um carro comum. Não fugiu. Recuou estrategicamente. No mesmo instante, a polícia avançou sobre pontos que ele havia acabado de abandonar. Encontraram o que esperavam encontrar. Confirmaram a narrativa preparada. Nos bastidores, a mensagem foi clara. O problema havia sido resolvido. Lucas soube horas depois, por um áudio que circulava baixo entre conhecidos. Não havia detalhes, apenas o essencial. Rato havia caído. Não preso, não morto, mas removido do centro. O conflito central se encerrava ali, não com explosão, mas com substituição. Um jogo de poder resolvido sem aplausos, sem manchetes. Lucas desceu do ônibus numa cidade menor onde ninguém o conhecia. Respirou fundo. Pela primeira vez em dias, o ar parecia apenas ar. Ele não venceu nada, mas também não foi esmagado. No Rio, o morro retomava a rotina sob nova administração. Pouca coisa mudaria para quem vivia ali. Quase tudo mudaria para quem acreditava estar seguro no meio da hierarquia. O clímax não foi barulhento, foi cirúrgico. E como quase sempre, quem pagou o preço maior não foi quem iniciou o conflito, mas quem esteve perto demais dele. A cidade seguiu em frente como sempre faz. Não houve comunicados oficiais sobre mudanças no morro, nem explicações públicas para os ajustes repentinos na dinâmica local. Para quem observava de fora, tudo parecia igual. Para quem vivia dentro, cada silêncio carregava significado novo. Lucas passou os primeiros dias na cidade pequena, tentando desaparecer. Caminhava sem pressa, observava rostos que não o reconheciam, dormia sem sobressaltos. Trabalhou em bicos simples, descarregou o caminhão, ajudou num depósito, fez entregas locais sem aplicativo, sem rastros digitais. Era estranho perceber como a vida podia ser direta quando ninguém projetava algo sobre ele. Dona Célia ligava todas as noites. Falava um pouco. O suficiente. Está tudo quieto aqui, disse ela certa vez. Quieto demais. Lucas entendeu. Quietude, no Rio, nunca era neutra. Era sinal de reorganização concluída. No morro, a nova liderança se consolidava sem alarde. Nenhuma celebração pública, apenas continuidade operacional, pontos reabertos, fluxos retomados. O nome de Rato não era mencionado, não por respeito, mas por pragmatismo. Em certos ambientes, nomes caídos viravam ruído. Caveira permaneceu, não como protagonista, mas como memória viva de como as coisas funcionavam antes e depois. Ele sabia que sobrevivera por entender quando ficar e quando se calar.
Ele saiu no tempo certo, comentou com um dos mais jovens, referindo-se a Rato. Pouca gente entende isso. Rato, por sua vez, reapareceu longe dos centros de decisão, não como vítima, nem como mártir, apenas como alguém que havia entendido cedo demais que o jogo não perdoava ambiguidades. Sua queda não foi humilhante, foi funcional. Lucas soube disso por fragmentos, meses depois. Não sentiu satisfação, nem culpa. Apenas uma estranha consciência de causa e efeito. Ele começou a estudar com mais foco. Logística, transporte, planejamento simples. Nada que chamasse atenção, nada que o colocasse novamente no centro de nada. Conseguiu um emprego fixo num centro de distribuição pequeno, salário modesto, rotina previsível, exatamente o que ele precisava. Quando voltou ao Rio para visitar a mãe, meses depois, ninguém o reconheceu. A rua seguia a mesma, o corredor da pensão também. A moto antiga já não estava lá. Você parece mais leve, disse Dona Célia. Eu aprendi a sair do caminho, respondeu ele. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. A história do entregador virou boato antigo, contada de forma torta, exagerada, imprecisa. Em algumas versões, ele nunca existiu. Em outras, era mais um exemplo de como a rua ensinava lições duras. A verdade ficou onde sempre fica, entre quem viveu e quem entendeu. Lucas saiu do Rio naquela mesma noite, sem drama, sem despedidas longas. Não havia mais nada a provar ali. As consequências estavam todas distribuídas, lideranças ajustadas, limites redefinidos, um jovem fora do alcance direto de um sistema que não escolheu. O ciclo se fechava não com justiça, nem vingança explícita, mas com algo mais raro naquele contexto, continuidade sem escalada. E isso, por si só, já era surpreendente. Anos depois, em uma conversa casual num bar qualquer, alguém mencionou um roubo antigo, uma moto devolvida, um gerente que sumiu. Ninguém lembrava nomes com precisão, apenas a sensação de que algo grande quase aconteceu. E não aconteceu. Em outra cidade, Lucas fechava o portão de casa ao anoitecer. O trabalho estava em dia, a rotina em ordem. No bolso, o celular vibrava com uma mensagem comum, sem códigos, sem avisos. Ele sorriu de leve. Algumas histórias terminam em explosão. Outras terminam em silêncio. E às vezes, sobreviver é o desfecho mais inesperado de todos. Se essa história te prendeu, te fez refletir ou te mostrou um lado da realidade que poucos enxergam, não deixe isso parar aqui. Histórias como essa ganham força quando são compartilhadas, comentadas e discutidas. Deixe seu comentário. O que mais te impactou nessa narrativa? Compartilhe com quem gosta de histórias intensas e realistas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Muitas delas inspiradas em fatos que quase ninguém tem coragem de contar. Aqui, cada história é mais do que entretenimento, é reflexão.